senhores moradores do Jardim Alegria, quero cumprimentar a todos na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a um grande culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, e eu quero deixar aqui uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações, que se encontra registrado no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3, e no versículo 8 a seguir, que nos diz assim a palavra do Senhor: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Continuando aqui no versículo 11: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu quero, a partir desse momento, estar falando algo da parte de Deus, baseada nesse texto que acabei de ler, e quero também estar louvando ao Senhor com alguns hinos, e quero convidar a todos quantos estão no alcance desses microfones, a todos quantos as ondas sonoras desta aparelhagem de som possa alcançar a sua audição, que você possa ouvir e meditar nas palavras que serão pregadas na tarde de hoje aqui no Jardim Alegria, porque certamente são palavras de vida eterna, certamente são palavras que vai fazer a diferença na sua vida. Vai depender da maneira com que você vai receber essas palavras. Você pode receber e descartá-las, ou você pode receber e guardá-las no seu coração. A Bíblia diz no Salmo de número 119 e versículo 5, a Bíblia diz assim: que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, e luz para os meus caminhos. Portanto, se você ouvir estas palavras, e você receber, e você guardar no fundo do seu coração, ela vai ser lâmpada para os seus pés, e ela vai ser luz para os seus caminhos. Porque a Bíblia é bem clara em dizer, quando o Senhor Jesus, ele diz que aquele que anda em trevas, ele não sabe para onde vai, mas aquele que anda na luz, ele sabe onde está pisando. E eu quero que nesta tarde de hoje você
ouvindo essas palavras, você venha tomar uma posição e pisar em terra firme, que você não venha vacilar com os seus pés. Para isso é necessário que faça com que a palavra de Deus seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, conforme escreveu o salmista. E eu quero, a partir desse momento, estar louvando o Senhor com hinos de louvor ao nome santo do Senhor. Por estas vestes brancas, quem dá mais por este manto carmesim, maculado pelo sangue inocente que era seu. Quem dá mais porque ninguém se manifesta, até parece que não tem valor. Este homem todo retalhado, ele é o amor. Quanto vale mesmo o preço da pureza? Quem pesou a vida pra saber se o dinheiro paga a liberdade? Quem condenado a morrer, quem traçou no céu o itinerário, traga e volta a ter o seu caminho. Foi Jesus o homem da coroa de espinho. Ele é o tudo que eu tenho, é o meu rei, não é ninguém comum. E apesar de não ter prata ou ouro sobre sua cabeça, mas ele tem o vinho que é melhor. Quando fala é uma canção, e se canta, encanta, rasga o peito ao meio, sara o coração. Quanto vale mesmo o preço da pureza? Quem pesou a vida pra saber se o dinheiro paga a liberdade de alguém condenado a morrer? Quem traçou no céu o itinerário, traga e volta ter o seu caminho. Foi Jesus o homem da coroa de espinho. Glória seja dada ao nome santo do Senhor.
Glória seja dado ao nome santo do Senhor. Eu vou prosseguir louvando ao Senhor ainda com mais um hino, e logo na sequência vou estar falando da gloriosa palavra de Deus. Não sei o que eu sou, não sei o que eu sou, nem mesmo onde vou sem Ele. Minha vida sem razão, andando sem direção, sem Ele. Não sei o que dizer, tão pouco o que fazer sem Ele. Vivendo um temporal, minha história sem final, sem Ele, sem Ele. É viver um falso amor, ver o mundo mais sem cor, é bebida sem sabor, sem Ele. É lutar e não vencer, trabalhar sem receber, é plantar e não colher. Com Ele eu vivo um verdadeiro amor, com Ele minha vida tem sabor, com Ele meu caminho tem sentido, o mundo tem mais brilho, tem mais cor. Com Ele eu nunca mais serei um ré, com Ele tudo tem sabor de mel. Com Ele o pouco se transforma em muito, com Ele um dia eu vou morar no céu. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Com Ele, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu posso falar da mesma forma que falou o apóstolo Pedro. Com Ele eu terei 100 vezes mais nesta vida, e por fim a vida eterna, porque Ele garante. Glórias ao nome santo do Senhor, porque Ele mesmo diz: eu vou para o Pai e não deixarei vocês órfãos, mas eu enviarei o Consolador, e eu voltarei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Esta promessa é fiel e verdadeira. Quando o Senhor Jesus, lá no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 14, versículo 1 a seguir, quando seus discípulos estavam de certa forma apreensivos e preocupados, porque eles sabiam que o Senhor Jesus haveria de voltar para o Pai. E então o Senhor Jesus, olhando nos olhos deles e vendo a preocupação sobre eles, o Senhor Jesus disse para eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vocês já sabem para onde eu vou, e vocês já conhecem o caminho. Então houve uma pergunta de um certo discípulo chamado Tomé: Senhor,
Senhor. Nós não sabemos para onde o Senhor vai, como nós podemos conhecer o caminho. E aí no versículo de número 6 do versículo 14, o Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o homem pode entrar no céu, porque o apóstolo Pedro, por sua vez, lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo 12, o apóstolo Pedro, ele diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado em que possamos ser salvos, mas somente no nome glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia é bem clara que não há salvação em outro. A Bíblia é bem clara que não há salvação em outro. Na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, e no versículo de número 5, está escrito assim: que há um único mediador entre Deus e os homens, e os homens, eles precisam de um mediador para chegar até Deus. Por que razão? Eu vou explicar qual é a razão que o homem não se pode chegar a Deus sem um mediador, e esse mediador chama-se nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o homem pecou lá no Jardim do Éden, e ele foi separado da glória de Deus, porque está escrito lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, e no versículo 23, está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Então, se nós estávamos separados da glória de Deus, era preciso de alguém para fazer a conciliação, era preciso de alguém para fazer a ponte, e somente o Senhor Jesus foi capaz, somente Ele foi capaz, porque o homem estava perdido, o homem estava irremediavelmente perdido, sem a menor chance. E aí era necessário que alguém fizesse um sacrifício para satisfazer a justiça de Deus. Era necessário que alguém fizesse o sacrifício para assim pagar o resgate da alma dos homens. E a Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, Ele não encontrou um único justo, Ele não encontrou nenhum justo sequer. E aí o justo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele quis descer aqui à terra, Ele quis abrir mão da sua posição de glória lá no céu, Ele quis abrir mão da sua posição de glória lá no céu para descer aqui na terra, para se humanizar, porque Ele se humanizou, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele sendo Deus, Ele se humanizou. O apóstolo João, escrevendo o Evangelho no capítulo 1 e no versículo 1, ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava com Deus, e Ele sendo Deus, Ele abriu mão da sua posição de glória, Ele abriu mão da sua posição de glória lá no céu, e Ele desceu aqui à terra, e a Bíblia diz que Ele foi anunciado o próprio Deus prometeu enviá-lo aqui à terra, porque lá no Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15, o Senhor Deus, Ele diz assim: e da semente da mulher nascerá um varão, e esse varão pisará a cabeça da serpente. E foi aguardado o cumprimento desta grande profecia, foi aguardado esse cumprimento, e os profetas profetizaram sobre esse acontecimento. Moisés profetizou, os demais profetas profetizaram, o profeta Isaías foi o que mais profetizou sobre o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, lhe deu o nome de profeta messiânico. Portanto, o profeta Isaías recebeu o nome de profeta messiânico, porque ele foi o que mais profetizou acerca do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que lá em Belém, na Judeia, uma cidade chamada Belém, na Judeia, ali em uma humilde manjedoura nasceu o Salvador do mundo.
E esse Salvador do mundo, ele viveu aqui conosco, ele caminhou conosco aqui, e ele trouxe esse evangelho de paz. Ele trouxe este evangelho que salva, que transforma, que cura, que liberta e dá o direito do homem entrar no céu, somente através do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas você pode indagar, mas por que tem que ser pelo evangelho? Sabe por quê? É porque o homem precisa ser perdoado dos seus pecados, porque Deus, na sua santidade, ele não aceita o homem manchado do pecado, mas o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque o profeta João Batista, quando estava ali nas margens do Rio Jordão, quando ele estava ali batizando nas margens do Rio Jordão, e de repente apareceu um jovem caminhando em sua direção, e ele levantou os seus olhos para cima e viu aquele jovem vindo em direção a ele, e ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então somente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode vencer o pecado. Nenhum homem pode vencer o pecado. Nem Davi conseguiu vencer o pecado, nem Moisés conseguiu vencer o pecado, nenhum homem consegue vencer o pecado, mas somente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu a Satanás, ele é vitorioso. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é vitorioso, e ele diz que nele somos mais do que vencedores. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 31 a seguir, ele diz assim: que na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. E o convite que eu faço na tarde de hoje, não é um convite para uma alegria passageira, não é um convite para receber uma bênção que perece, mas é um convite para receber uma bênção que permanece. É um convite para morar no céu, porque o céu está preparado para aqueles que aceitam o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O céu está preparado para aqueles que diz não às coisas do mundo e diz sim ao Senhor Jesus. E se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, porque se você agir desta maneira, se você agir endurecendo o seu coração e não dando crédito à palavra do Senhor, certamente você vai estar correndo perigo, certamente você vai estar correndo um grande risco. E eu não estou falando de coisas de pouco valor, eu estou falando de coisa de muito valor, porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz: o que daria o homem em resgate da sua alma? O que daria o homem em resgate da sua alma? Outra passagem que diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu quero que você pare para pensar neste exato momento. O mundo inteiro, você pegando todo o ouro que tem no planeta Terra, você pegando todas as pedras preciosas que tem no planeta Terra, você pegando todo o petróleo que tem no planeta Terra, você pegando toda a riqueza que tem no planeta Terra, ainda não paga o valor de uma alma. Então eu estou falando de coisa séria, eu estou falando de coisa muito séria, eu estou falando de algo que tem muito valor, eu estou falando da salvação da sua alma, eu estou falando do evangelho que salva, eu estou falando do evangelho que transforma, e é gratuitamente este evangelho, e é gratuitamente essa salvação, porque nós somos salvos pela graça. Ninguém jamais é salvo pelas obras, porque o homem não pode ser salvo pelas suas obras, para que ele não venha se gloriar diante de Deus, porque ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer para ele: Senhor, eu fui salvo porque eu fiz bem, porque eu sou uma pessoa boa. Mas vamos poder chegar na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu fui salvo porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi pendurado ali no madeiro, foi pendurado ali na cruz do Calvário e verteu o seu sangue precioso para nos dar o direito de morar no céu. Portanto,
Portanto, o meu convite na tarde de hoje é esse. O meu convite na tarde de hoje é esse, que você possa aceitar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você possa ter o direito de vida eterna. Portanto, o passaporte você pode garantir hoje, mas isso é enquanto você está respirando. Enquanto nós estamos respirando, podemos garantir o nosso passaporte para morar no céu. É simplesmente aceitando o Evangelho e confessando os seus pecados a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 10 e versículo 8 a seguir, ele diz assim, que a salvação, ela é através do crer, com o coração se crer, e com a boca se faz confissão para a vida eterna. Então você tem um coração batendo aí dentro do seu peito, você tem um coração batendo aí dentro do seu peito. Abra esse coração para que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha entrar na sua vida, e com a sua boca você possa confessar. Então, se com o coração creres e com a boca confessar que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo, você terá direito de morar no céu. E eu quero te revelar alguma coisa. Eu quero te dizer que o céu é um lugar muito bom. Eu quero te dizer que o céu é um lugar maravilhoso, porque a Bíblia fala lá no livro do Apocalipse, a Bíblia fala de coisas que não existem lá no céu. A Bíblia fala de coisas que não tem lá no céu. Por exemplo, lá no céu não tem dor, lá no céu não tem morte, lá no céu não tem tristeza, lá no céu não tem enfermidade, lá no céu não tem nada que possa afligir a vida da pessoa. Mas, em contrapartida, o apóstolo João recebeu a revelação da parte de Deus, dizendo também as coisas que tem lá no céu. E eu quero citar algumas delas, para que você possa entender que a escolha de morar no céu é uma escolha sábia. A escolha de morar no céu é uma escolha inteligente. A Bíblia diz lá no capítulo 21 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 9 a seguir, quando o Senhor Jesus revelou para João a beleza daquela cidade celestial. Naquela cidade celestial, os muros são de jaspe, as calçadas são de ouro e de cristais, as ruas são de ouro. Eu quero te dizer que lá tem uma mansão preparada para você, mas você não pode perder esta oportunidade. Lá no céu tem uma grande mansão preparada para você que está me ouvindo. Eu posso te provar isso, que lá no céu tem uma mansão preparada para você, porque lá no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 14, o Senhor Jesus, ele fez uma promessa e ele não pode mentir. O Senhor Jesus, ele não pode mentir, ele não é mentiroso. Se ele fez essa promessa, creia que é verdade. Creia que é verdade. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então, o Senhor Jesus garante lá uma morada no céu, mas você precisa aceitar o presente. Você precisa aceitar o presente, porque o apóstolo Paulo, no capítulo 6 e no versículo 23 da carta aos Romanos, ele diz assim: que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito da parte de Deus é a vida eterna. É esse dom gratuito que o Senhor Jesus está oferecendo na tarde de hoje, é a vida eterna. Você já pensou o que significa vida eterna? Você já pensou? Você já parou para pensar o que significa vida eterna? É uma vida que nunca acaba, é uma vida que nunca termina, é uma vida onde não tem morte. Sabe por quê? Porque nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Glórias ao nome santo do Senhor. Então esta alma, ela não morre. Essa alma, ela não morre. Esse corpo aqui, da mesma maneira que ele veio do pó da terra, ele vai voltar para o pó da terra, porque está escrito que o homem é pó e em pó se tornará. Mas está se referindo a esse corpo físico. Mas a alma não. A alma, ela é imortal. A alma do homem, ela é imortal. Se o homem for para o céu, ele vai viver eternamente no céu. Mas se ele for para o inferno, ele vai
vai viver eternamente no inferno. E você já parou para pensar o que é uma pessoa morar eternamente num lugar onde o fogo nunca se apaga, onde o bicho nunca morre? Porque o Senhor Jesus falou que ali no inferno o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Mas eu não quero que você vá para esse lugar, eu também não quero ir. Eu não quero ir para esse lugar e não quero que você vá para esse lugar. É por esse motivo que eu estou aqui esgoelando aqui. É por esse motivo que eu estou esgoelando aqui na praça do Jardim Alegria, para falar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, para falar que Jesus Cristo, Ele é o Salvador do mundo, e Ele está de braços abertos, e Ele está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. É o Senhor Jesus que faz esta oferta. É o Senhor Jesus que faz esta oferta. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você quer um fardo leve? Você quer um fardo leve? Aceita o Senhor Jesus. Você quer um jugo suave? Aceita o Senhor Jesus. Porque eu posso te garantir uma coisa. Eu posso te garantir uma coisa sem sombra de dúvida: que o fardo do mundo é pesado, que o jugo do mundo é muito pesado, mas o jugo do Senhor Jesus é leve, mas o jugo do Senhor Jesus é suave, e o fardo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é leve e suave. Então, este é o convite que eu deixo na tarde de hoje para os moradores do Jardim Alegria. Este é o convite que vai ficar no ar. Este convite vai ficar no ar aqui no Jardim Alegria. Então, você que ouviu essas palavras, você é bem-aventurado. E a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que ouvem, e bem-aventurado aqueles que creem, e bem-aventurado aqueles que guardam. Se você crê, você é um bem-aventurado, porque ouvindo, você já está ouvindo a palavra, você já está logrando a bem-aventurança. Só pelo fato de você ouvir esta palavra, você já está logrando aí uma bem-aventurança. Mas você precisa crer também, você precisa também guardar esta palavra no fundo do seu coração. E eu quero agradecer a todos que me ouviram, e vou estar retornando para minha casa, e se Deus assim permitir, no próximo sábado estarei aqui novamente para falar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos que me ouviram, Deus abençoe a todos os moradores do Jardim Alegria, e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir.